Os Estados Unidos estão enfrentando um problema econômico profundo que está ameaçando sua posição hegemônica global. Chamado de problema do déficit duplo, esse fenômeno revela uma vulnerabilidade crítica. O país gasta mais do que arrecada e importa mais do que exporta. De um lado, o déficit fiscal. O governo gasta mais do que arrecada, acumulando uma dívida pública que beira impagável. Para cobri-lo, o governo depende de emissão de títulos da dívida pública ou de impressão de moeda, soluções que são frágeis e inflacionárias. Do outro lado, o déficit comercial. A economia norte-americana consome mais bens e serviços do que é capaz de produzir, ficando dependente de países como a China para suprir suas necessidades básicas. E o mais crucial, como um país pode manter o seu poder global e o bem-estar da sua população quando sua economia não se sustenta pela produção, mas pelo empréstimo e a dependência externa? Essa não é uma questão abstrata, é um alerta real para o Brasil, que precisa aprender com os erros alheios e criar um caminho para uma soberania produtiva real. E a questão está posta. Cabe a gente estudar. E você entende como funciona o algoritmo do YouTube. Esse canal foi feito para quem quer falar a verdade sobre os problemas do mundo. E se você quer entender como faz para lidar com o sistema que está aí, então te inscreve no canal, liga as notificações, comenta aqui embaixo e compartilhe o vídeo. Agradeço muito por você estar aqui. As tensões geopolíticas que dominam os noticiários na Ucrânia, na Palestina ou na Venezuela, elas não são acidentes. Elas são sintomas de uma causa profunda, a decadência de uma potência que não consegue mais manter a sua ordem sem gerar instabilidades. Esta crise de legitimidade é agravada por uma crise econômica interna. As tarifas de importação dos Estados Unidos colocadas pelo Trump contra os outros países é um sinal de pânico. É a tentativa desesperada de um gigante que percebeu que o sistema internacional que ele mesmo promoveu, a globalização do livre mercado, agora sufoca a sua própria economia interna. A busca por ganhos financeiros no curtíssimo prazo fez com que muitos empresários mandassem as suas fábricas para fora dos Estados Unidos, deixando muitos trabalhadores desempregados e aumentando a desigualdade. A pergunta que se impõe é crucial. Como manter a qualidade de vida do povo norte-americano quando a base produtiva migrou para outros continentes e a tua economia virou quase que um cassino? O primeiro lado desse problema é o déficit fiscal. O governo gasta consistentemente mais do que arrecada. E como resultado, a dívida interna dos Estados Unidos está chegando a níveis alarmantes. Como a gente vê nesse gráfico da dívida pública total dos Estados Unidos, o déficit público está levando a dívida pública a níveis absurdos, de 37 trilhões de dólares. Até 2008, a dívida dos Estados Unidos estava abaixo de 10 trilhões. Depois da crise financeira de 2008 e principalmente da pandemia de Covid-19, o governo dos Estados Unidos, para manter um mínimo de qualidade de vida e o seu funcionamento burocrático interno, teve que gastar mais de 20 trilhões de dólares. Para fechar essa conta, Washington tem duas opções perigosas. A primeira é imprimir moeda, o que é ruim porque gera inflação e corrói a capacidade de compra do americano médio. E a outra é emitir títulos da dívida pública, que é basicamente um documento que tu vende para quem tem dinheiro para te emprestar, prometendo que tu vai pagar de volta com juros no futuro. Há muitas décadas, a opção de Washington tem sido pedir dinheiro emprestado de quem tem. E quem é que empresta esse dinheiro? Primeiro são as pessoas privadas que têm dinheiro para emprestar através dos bancos onde eles deixam esse dinheiro. E a outra são os países superavitários nas trocas comerciais com os Estados Unidos, como a China e o Japão. Os estrangeiros acumulam dólares e depois reinvestem esses dólares nos Estados Unidos, financiando o estilo de vida norte-americano de consumismo que é insustentável. Esta é a dívida externa, a dependência dos Estados Unidos em relação ao mundo. É um equilíbrio delicadíssimo, porque a grande potência hegemônica virou devedora do mundo. E a soberania dela está hipotecada. A pergunta é até quando que o mundo vai continuar financiando a decadência do império? E a resposta é que do outro lado do mundo, as potências emergentes já veem o dólar com desconfiança. Enquanto o governo dos Estados Unidos se afoga em dívida, a economia real se vê diante de um problema que é ainda mais grave, o déficit comercial, um abismo que chegou a 1 trilhão de dólares ao ano em relação ao estrangeiro. Esse não é um número qualquer. É um sintoma da desindustrialização dos Estados Unidos. Eles já perderam a corrida industrial para a Ásia, particularmente para a China, que já produz o dobro dos produtos manufaturados que os Estados Unidos. O motivo é claro, é o offshoring.
é a transferência das plantas industriais da casa da corporação, do empresariado norte-americano, para locais como a China, onde a produção e a mão de obra eram mais baratas. Essa grande migração de recursos é um indicador muito importante, porque indica que os grandes players, os grandes jogadores do sistema internacional já estão desconfiados de que os Estados Unidos não vão pagar essa dívida. Se a gente aceita que o mundo funcione na base do individualismo, então o empresário que é individualista, ele não se sente responsável pelos empregados que tem. E o resultado é que milhões de norte-americanos perderam emprego e consomem o que não produzem mais. A crueldade nessa realidade de que o lucro recebido na produção do outro lado do mundo agora está sendo reinvestido na compra de títulos da dívida pública. O governo dos Estados Unidos, por sua vez, ele usa o dinheiro que arrecada para manter os programas necessários para a qualidade de vida da população, saúde, previdência, educação, segurança, etc. E como é que tu vai fazer austeridade fiscal, cortando gastos públicos em serviços sociais essenciais para uma população que perdeu os empregos para a desindustrialização? É um ciclo vicioso que vai levar a uma situação financeira cada vez pior de dívida pública. A China, com seu superávit de 600 bilhões de dólares, produz o que o mundo precisa. E os Estados Unidos, deficitário, depende desse fluxo. Como que os Estados Unidos vai cuidar do seu povo e manter sua soberania se ele não produz mais o que necessita? Essa dependência externa é o que faz com que uma superpotência militar seja, na realidade, um gigante frágil. A crise de confiança nos Estados Unidos não é apenas financeira, ela é existencial. Enquanto os déficits se aprofundam, um sinal claro da desconfiança internacional aparece nos mercados globais: o aumento do preço do ouro. A evolução do preço do ouro demonstra que durante a pandemia de Covid-19 o preço aumentou em 50%, de 1.200 a 1.800 dólares. Porém, nos últimos 2 anos, esse preço dobrou novamente, de 1.800 para 3.700 dólares, aumentando vertiginosamente. O dólar sustenta-se cada vez mais em percepção e não num lastro de economia real. Já o ouro ele tem uma utilidade ampla, da joalheria à microeletrônica, tornando-se um ativo tangível no mundo onde os papéis estão supervalorizados. Já outras nações emergentes que pensam de maneira mais estratégica estão diversificando suas reservas, particularmente para metais de terras raras, que são essenciais para as tecnologias de ponta, o que indica que o mercado financeiro dos Estados Unidos ele é um castelo de cartas. Quando os grandes investidores e os bancos centrais do mundo preferem metais, minerais, a moeda da grande potência hegemônica, é porque eles sabem que a conta não vai fechar. O mundo está se protegendo porque percebe que o dólar não é mais do que um papel que está perdendo seu valor. E o Brasil, nesse cenário, ele vai continuar acreditando na palavra do governo dos Estados Unidos? Ou ele também vai começar a se proteger? A crise de confiança na dívida dos Estados Unidos ela não é especulação, ela é um fato. Os Estados Unidos jamais poderão pagar 37 trilhões de dólares, que é 125% do seu PIB anual, sem desvalorizar a sua moeda, sem que sua moeda perca valor. E o sistema, então, ele está caminhando para um impasse. Hoje, as reservas internacionais do governo brasileiro e a renda de muitos cidadãos estão justamente na moeda dos Estados Unidos da América. Instituições financeiras americanas, assim como muitos influenciadores financeiros nas redes sociais, continuam vendendo para o povo brasileiro a ideia de que investir nos Estados Unidos é uma boa coisa. A questão é por que a gente vai investir num sistema que talvez vá entrar em falência? Os riscos da financiarização e do liberalismo extremo que assolam os Estados Unidos são os mesmos que ameaçam o Brasil. A dependência externa e a desindustrialização são armadilhas que nós brasileiros conhecemos bem. A saída não é aceitar a doença, é tomar o antídoto, o remédio, um projeto nacional de desenvolvimento soberano para o Brasil. Isso exige descolonizar nossa mente dessas ideias estrangeiras ruins, proteger os nossos recursos naturais e investir na produção real, com tecnologia e infraestrutura. A crise dos Estados Unidos ela não é nosso destino, mas é um aviso final. A escolha é clara: ser refém do colapso alheio ou arquiteto do nosso próprio destino. O tempo da soberania é agora. E se você chegou até aqui, é porque você, assim como eu, também se importa. Aqui no canal a gente vai construir o Brasil do futuro com reflexão, porque a gente quer que o Brasil evolua.
e despertar é o primeiro ato para essa evolução.